Salmo 103, o salmista Davi, dos vários que escreveram, né? Esse é um dos salmos de Davi. Ele fala sobre a misericórdia de Deus, e na introdução do salmo, versículos de 1 a 5, ele diz o seguinte, ele falando consigo mesmo, né, com a sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e de coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor é este Deus poderoso, que nós vamos adorá-lo, que você e a sua mente, o seu espírito estejam conectados, e todos nós, como uma família, como irmãos, vamos prestar honras em adoração a esse nosso Deus Todo-Poderoso, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele fará. Um Deus fiel, glorioso, poderoso, um Deus maravilhoso, cheio de amor, de justiça, de retidão. Esse é o nosso Pai, o nosso Deus. Então, irmão Joel, pode dirigir a oração. Amém. Oremos então ao Senhor. Soberano Deus, Pai bondoso e amado, Tu és um Deus de misericórdia, de amor, verdade e vida procedem de Ti, do Teu querer e da Tua justiça. Senhor, que possamos agora, a partir deste momento, prestarmos culto ao Senhor e adorar ao único que é santo e verdadeiro. Que o Senhor possa nos ajudar na condução de louvores, de orações, da meditação da palavra, de tudo aquilo que for feito, da ceia, das ofertas, porque queremos render graças somente a Ti, ao Teu santo nome e à Tua bondade. Pai, nada somos sem o Senhor. Nenhuma folha da árvore pode cair se não for pela Sua vontade. Sabemos que tudo está em Tuas mãos, a nossa vida, o nosso momento, o nosso estar e o nosso futuro. Por isso te pedimos, ó Deus, neste momento de adoração a Ti, seja, Senhor, aceito nos céus como um aroma suave, como um perfume de adoração ao Senhor, que possa subir as nossos louvores e tudo aquilo que fizermos ao Senhor, para a honra e para a glória de Teu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos ter agora os cânticos. Vamos tentar nos concentrar agora, esquecer um pouquinho dos problemas aí da semana e engrandecer, né, o nome do nosso Senhor, que é digno, né, de louvor. Amém. Cantemos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém.
A tua paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar, Senhor Jesus. A tua paz é como os campos onde tem belas flores e há pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. A sua paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar, Senhor Jesus. A tua paz é como os campos onde tem belas flores e há pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Amém. Amém. Que Deus faça chover na nossa vida, na nossa igreja, né? Que nós possamos sentir a bênção dele, porque na verdade ele sempre está, né? Em todos os momentos. Amém. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover. Amém. Esse cântico já em preparação para a ceia. Amém? Para a gente fazer o nosso memorial e relembrar quem que verteu o seu sangue para que nós hoje pudéssemos ser salvos. Amém? Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue. Onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-nos perdão só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus
seu precioso sangue, entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue, louvarei então sem fim esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Amém. Teremos agora a ceia. Nosso irmão Edilson. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor encontre todos em paz. Amém? Para a nossa reflexão de hoje, vamos ler um texto em Romanos, capítulo 6, a partir do verso 5, do 5 ao 10. Que diz assim: porque se fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Como diz lá no finalzinho do versículo 4, que nós não lemos, que possamos viver em novidade de vida, porque Cristo, quando foi à cruz, deu seu corpo a ser moído por nós, derramou seu sangue a nos lavar e nos agora formar uma nova aliança com Ele. E que nesse momento de ceia possamos fazer como Ele nos ensina lá em Lucas 22, quando Ele lá com os seus discípulos diz que, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. E que neste momento que nos reunimos como sua igreja, e igreja que somos de Cristo, possamos estar lembrando do seu sacrifício na cruz por nós, morte das piores do tempo, ou daqueles tempos, que nós não aguentávamos e ele se deu por nós. Que possamos realmente sermos encontrados agora por Jesus Cristo com um coração revolto para ele, revoltado a ele, lembrando de cada atitude que ele teve em ir na cruz pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. E que possamos, ao tomar do pão sem fermento, comer do pão sem fermento, lembrar como uma palavra nos instrui. E que possamos orar de que Ele encontre nossos corações da forma que Ele deseja. Amém? Vamos orar pelo pão neste momento. Seu Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque nos amaste e amas tanto, e deste teu Filho a vir aqui, padecer por nós, levar nossos pecados à cruz, dar seu corpo a ser machucado, trucidado naquela cruz, para que o Senhor nos encontre um dia limpo. Para isto teu Filho foi dado, Deus.
e que o Senhor, neste momento, encontre em nós um coração, assim como Jesus ensinou lá no início, diz na sua palavra, a amá-lo, a ter novidade de vida todo o tempo, Pai, para com Jesus Cristo, assim como ele sempre teve com o Senhor. Obrigado, Pai, por esse pão que vamos partir agora, comer. Obrigado porque o Senhor nos permite este momento, essa alegria de sermos filhos teus. Compartilhar, Pai, partilhar do pão que representa o corpo do teu Filho amado. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela morte do teu Filho por nós. Obrigado, Pai. Em nome dele, teu Filho amado, Jesus. Amém. Comamos do pão. Vamos orar pelo suco da videira. Seu Deus, Pai amado, continuando em tua presença, Pai, queremos te agradecer pelo sangue do teu Filho derramado na cruz, para que nós tenhamos a nova aliança com o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por este suco que agora iremos tomar e que representa aquele sangue derramado, Pai, e que sejamos sempre gratos a Ti, Pai. Que possamos estar fazendo sempre, Pai, este ato em memória do Teu Filho amado, Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez, em nome de Teu Filho amado. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Vamos ter mais um cântico. Amém. Vamos ter mais um cântico e em seguida nós teremos a oferta. Renovo meu interior para que eu possa te contemplar. Renovo meu interior para que eu possa te adorar. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dá-me vestes de louvor, mas não quero simplesmente te adorar. Eu quero ser um adorador. Renovo meu interior para que eu possa te contemplar. Renovo meu interior para que eu possa te adorar. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dá-me vestes de
louvor, mas não quero simplesmente te adorar. Eu quero ser um adorador. Amém. Vamos ter agora a oferta com o Newton, com o irmão Newton. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Para a oferta, eu andando lendo algumas coisas em Atos, achei uma passagem interessante. Logo após a morte de Estevão, muitos cristãos se dispersaram pelo mundo afora e, chegando lá na região de Chipre, na Fenícia e também na Antioquia, eles começaram a pregar. Eles não foram, na verdade, fugidos. Eles foram, saíram, evidentemente, mas não deixaram de pregar e saíram pregando. E lá em Atos 11 fala que muitos daqueles que foram dispersos e que pregaram para alguns sirineus e alguns ciprianos, que também voltaram e foram também para Antioquia e pregaram também para gregos, não é? Porque os que foram dispersos, a princípio, só estavam pregando para judeus convertidos, né? E para judeus também. Mas ali, os sirineus e alguns ciprianos começaram, lá em Antioquia, a pregar para gentios, para gregos. E muitos deles aceitaram a fé, aceitaram o Senhor, né? E isso chegou até Jerusalém, que ficou meio que estranhando, né, que gentios, que gregos lá em Antioquia estavam aceitando Jesus, e mandou Barnabé lá dar uma olhada. Então Barnabé foi para lá, para Antioquia, e ele ficou muito alegre quando ele viu que vários gregos, né, já aceitaram a fé, e ele ficou lá incentivando e ensinando. E como ele era cheio do Espírito Santo, muitos outros, tanto judeus quanto também gregos, né, gentios, aceitaram a fé. E lá, num determinado tempo, lá a Escritura fala de que Barnabé foi até Tarso para falar e chamar Saulo para ir lá com ele, provavelmente para ajudá-lo. E Saulo foi junto com Barnabé, voltou lá para Antioquia e ficaram lá até um ano ensinando, participando da igreja. Não estou escutando. Não estou escutando. Oi, irmãos. O nosso irmão Newton, a transmissão lá com ele está muito lenta, a dele. Assim que voltar, a gente retoma com ele. Vamos aguardar só um minuto. Newton, a sua transmissão tá picotando muito. É provavelmente a internet sua oscilando. O som tá aparecendo ele falando, mas às vezes ele já parou de falar. Vamos só aguardar mais um minutinho. Às vezes a internet local oscila. Aí ele retoma. Bom, ele saiu e deve entrar novamente. Vamos dar mais uma chance. São intempéries da nossa internet aqui, né? Então, vamos cantar um cântico enquanto isso. O cântico já da oferta. Voltou? Opa, ele voltou? Voltou. Voltou? Voltou, pode falar. Voltou? Pode seguir. Dá para retomar? Sim. Eu estava falando de Atos 11, né? Sobre
tudo o que aconteceu ali em Antioquia, né, de formas que quando que gentios, gregos, estavam aceitando a fé, mandou Barnabé até lá. E Barnabé foi, viu realmente, né, o quanto a palavra do Senhor tinha sido lá. Ele ficou um tempo e depois voltou a Então, irmãos, o Newton de novo está com problemas lá de som, nós não conseguimos ouvir. Vamos então ter este cântico com o Eric. Vamos lá, já em preparação, enfim, né, como não teve oferta, mas se o irmão voltar a gente continua. Vamos lá. Seja engrandecido, ó Deus da minha... Seja onde for eu louvo. Opa, desculpa, irmãos. Vamos de volta, vamos de novo, acontece. Seja de volta. Por eu louvo, cada vez mais eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como o mar. Eu louvo o nome de Jesus, sim, o nome de Jesus, e no nome de Jesus liberto eu sou. Amém. Já voltou, Newton? Eu voltei, eu estou aqui. Ok, então. Aqui. Bom, Pode ir. Será se não é muito microfone aberto? Deve ser. Atos 11, 27, diz que naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se pelo Espírito, movido pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Achei lindo essa passagem, que quando aquele profeta Ágapo falou de que haveria em todo o domínio romano uma grande fome, eles de lá pensaram nos irmãos lá de Jerusalém, da Judéia, né? E providenciaram, sem que ninguém incentivasse-o, movido por aquele grande amor que tem que ser típico de nós cristãos, e tomaram iniciativa e mandaram esses recursos através desses irmãos para aqueles irmãos de lá. Eu achei maravilhoso essa iniciativa desses irmãos lá do começo, né? E até lembrando, né, que a palavra nos diz, eu tenho aqui em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus poderia evitar essa grande fome, poderia mandar, sei lá, de novo um maná para os irmãos, para os eleitos deles, mas Deus trabalha através de nós, através da igreja, através de pessoas. E o que aconteceu? Aqueles irmãos, quando souberam da notícia, da profecia de que haveria essa grande fome, se mobilizaram sozinhos e de espontânea vontade, né, arrecadaram e mandaram as suas ofertas para aqueles irmãos. Esse é o exemplo que está ali, entre tantos que tem na Bíblia, né? Eu estou trazendo à tona isso para que a gente olhe e se sensibilize, né, com as necessidades do povo santo de Deus. Essa oferta é para o povo santo dos eleitos de Deus. É isso que nós vimos que os nossos irmãos do passado faziam e o que nós devemos hoje fazer, por amor ao nosso Senhor, por amor aos irmãos.
Vamos orar? Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por tu ter seres. Sempre foste, sempre serás e hás de ser sempre esse grande Deus maravilhoso que tu és, Senhor. Muito obrigado, porque um dia nós conhecemos essa tua maravilhosa graça que é Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Que os pés maravilhosos daqueles que trouxeram até a minha casa essa palavra sejam abençoados. E que todos nós também tenhamos os nossos pés abençoados, porque nós temos que levar a tua palavra também para alguém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela paz, pela graça, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Abençoe a tua igreja, abençoe as nossas ofertas, abençoe a nossa saúde, abençoe o nosso trabalho, para que possamos, nossos trabalhos também seculares, para que é com eles que conseguimos, Senhor, o nosso sustento, Senhor. Se bem que tu tens nos sustentado até hoje, nos dando saúde, nos dando oportunidades de viver neste mundo mau, Senhor. Abençoe-nos para que nós possamos, Senhor, de alguma forma, poder também abençoar outras pessoas. Aceite as nossas ofertas, Senhor, que vamos fazer agora, ou que vamos separar, Senhor, já que estamos nesse momento de isolamento, Senhor. Mas que possamos aproveitar esse momento para também administrarmos muito bem os teus recursos. E é em nome do Senhor Jesus que nós agradecemos e pedimos tudo isso. Amém, Senhor. Ok, muito obrigado, Newton. Nós vamos agora termos a pregação, a mensagem de hoje. O nosso irmão Rodrigo Silveira, lá de Campinas, ele é um dos guias da igreja, um dos evangelistas da igreja lá em São Domingos, na cidade de Campinas, né, no bairro de São Domingos, e também tem ministrado aí o Bíblia e Pipoca, né, com transmissão nas terças e sextas para o Brasil todo. Então, que Deus seja com você, meu irmão. Amém. Amém. Obrigado, Alex. Muito bom estar aqui. Eu preciso saber se o meu som tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback. Tá ótimo? Tá ótimo? Sim. Então tá bom. Glória a Deus por isso. Bom, vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 16, tá bom? Aí, enquanto todos abrem, eu quero lembrar que o nosso Senhor Jesus, ele utilizou muitas e muitas histórias do cotidiano mesmo, do dia a dia, para ensinar lições espirituais. Já que as pessoas, né, que nos incluem, entendem bem as coisas materiais. Nós entendemos bem das coisas materiais, não é verdade? E fica mais fácil para nós todos entendermos os princípios do reino do céu através da comparação, tá bom? Uma das parábolas que Jesus contou, e usou esse método de usar as coisas do dia a dia, e talvez seja a mais interessante, ou talvez seja a mais chocante, ou talvez as duas coisas. É a que você está abrindo aí na sua Bíblia, no Lucas 16, do 1 ao 13. Esse relato, Jesus vai nos contar uma história de uma pessoa mundana, tá? E corrupta. E ele vai aproveitar essa história para fazer aplicações, para que nós, cristãos, possamos aplicar alguns princípios aí, tá? Então, ouça com bastante atenção e que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos lá. Olha só, Lucas 16, eu abri aqui. Lucas 16, 1 e 2. Presta atenção na história. Jesus disse aos discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Bom, aí são os versículos 1 e 2. Olha só, o administrador, que provavelmente era uma espécie de
gerente, uma espécie de supervisor. Na época, o nome mais comum usado era mordomo, tá? Este homem ele foi acusado de ter administrado mal os bens do seu senhor. E fica evidente no texto que esse homem vai ser demitido por causa disso. Por isso, ele teria que dar conta das dívidas. Ele deveria fazer uma espécie de relatório administrativo, financeiro, administrativo de tudo. Imagina, que situação, hein? Consegue se colocar nessa situação? Deus nos livre, não é verdade? Mas vamos abrir nossas mentes para nós aprendermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, tá bom? Ele estava enfrentando um problema seríssimo. Olha que situação. Só que ele analisou da seguinte forma. Continua comigo, ó, vamos ler do 3 ao 7 agora. Presta atenção como que este homem analisou o problema. O administrador disse a si mesmo, ele está pensando consigo, meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar, não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já não sei o que fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Já sei o que vou fazer para que, quando eu perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, ele chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, quanto que você deve ao meu senhor? E ele respondeu, 100 potes de azeite. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, toma a sua conta e escreva 80. Agora, olha só, depois de pensar, e pensou rápido, hein? Depois de pensar, esse administrador inventou um plano para reduzir as dívidas que as pessoas tinham com seu patrão. Ele usou o pouco tempo que restava, antes de entregar as contas, para arrumar acordos com cada um dos devedores. Deste modo, depois que ele perdesse o emprego, várias e várias pessoas ficariam devendo alguma coisa a ele. E certamente prestariam um socorro para ele, quando ele precisasse, e certamente ele precisaria quando estivesse desempregado. Ele aproveitou o presente, embora de modo desonesto, nós vamos ver isso. Mas olha só, ele aproveitou o presente para providenciar o seu futuro. Agora, nós vamos fazer aquilo que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Não precisa abrir lá, você pode anotar e depois conferir. Lá está escrito para nós retermos o que é bom. E nós vamos fazer isso com essa parábola também, tá bom? A principal lição que Jesus tirou desta história é chocante. Lucas 16:8, está escrito assim, ó. O Senhor, falando de Jesus, Jesus elogiou o administrador desonesto. Por quê? Aí vai explicar. Agiu astutamente. Em outras traduções, que pode ser a sua, está assim, ó. Agiu prudentemente, pois os filhos deste mundo são mais astutos ou prudentes, né? No trato entre si do que os filhos da luz. Amados, é óbvio, é claro que Jesus não apoia desonestidade por parte dos seus servos, de maneira nenhuma, sob quaisquer desculpas. Ele não apoia, ele não aprova, ponto. Porém, mas, contudo, entretanto, ele observa como o mundo está melhor servido pelos ímpios do que Cristo pelos cristãos. As metas, tanto dos ímpios como dos cristãos, são totalmente opostas. Nós caminhamos em situações completamente inversas, em objetivos totalmente opostos. Tanto que quando um ímpio se torna cristão, nós alegamos que ele teve uma conversão.
Ou seja, ele mudou totalmente de direção. Isso é fato, não vamos discutir isso. Mas nós precisamos perceber o que Jesus quis nos dizer através dessa parábola. Ele disse que os mundanos são mais diligentes em cuidar de seus corpos do que muitos cristãos em cuidar das suas almas. Essa comparação é bem interessante e edificante. Vejamos, olha só. Um ponto que chama a atenção é a previsão. Esse mordomo infiel, esse administrador desonesto, ou como algumas traduções colocam, administrador astuto, etc. Enfim, ele refletiu bem em como seu futuro seria depois de perder o emprego atual. Pessoas do mundo sempre planejam, sempre estão planejando o futuro. Elas se valem dos seus seguros, do investimento na escola, do investimento em fundos de investimento na Bolsa de Valores, em previsões do mercado. Será? E nós precisamos pensar, a ideia com essas perguntas não é te constranger nem nada disso, mas é que nós possamos, e a pregação ela tem das suas características, nos fazer pensar sobre nós e a nossa relação com Deus. É necessário que usemos este momento com extrema sinceridade. Será que nós, cristãos, estamos igualmente atentos ao futuro? Vamos perder nossa posição nesta vida. Me entenda bem, nós vamos perder nossa posição nesta vida. E nós precisamos nos preparar bem para o futuro. O problema, muitas vezes, é que nós, cristãos, enfrentamos, às vezes... Tem um microfone... Mas tu vai ouvir isso agora? Ô, seu Sérgio, obrigado. Então, a comparativa é... Seja bem-vindo, seu Sérgio e dona Juraci. Olha só, a comparativa é... Olha como que os ímpios, como que as pessoas que não conhecem Deus, são diligentes na aplicação daquilo que eles acreditam que é segurança. E, ao mesmo tempo, nós olhamos para nós somos cristãos, a nossa segurança está nos céus. O quanto que nós temos nos aplicado nessa segurança? Pensamos demais no imediato, para o aqui, para o agora, mas é imperativo que nós usemos as oportunidades que o Senhor Deus está nos dando agora para conseguirmos amigos para a vida que virá, ou melhor, não que a vida que virá, mas a vida que nós já temos, que se perpetuará, que é eterna, amigos na eternidade. Devemos resistir às paixões deste mundo e não nos deixarmos ficar distraídos pelas preocupações e interesses de hoje. Nós precisamos estar focados sempre no lar eterno, o qual nós tanto almejamos, o qual nós tanto desejamos. Outro ponto interessante que tem que ser falado é o realismo, e isso é fantástico, viu? Porque eu venho de uma criação romântica, como a maioria dos brasileiros, não é? Poetiza tudo, etc., não é? Mas Jesus nos chama para um equilíbrio. Um equilíbrio. O administrador infiel percebeu a seriedade da situação. Ele percebeu a seriedade da situação. Se me permitem o trocadilho popular brasileiro, a casa caiu. E ela não caiu ele sendo inocente, ela caiu ele sendo culpado. Só que ele não ficou chorando não, meu irmão. Ele não ficou chorando não, minha irmã. Ele não ficou se lamentando. Ele encarou as realidades.
ele encarou e começou a se preparar. Nós todos, viu? Às vezes, queixamos-nos, não é? Da dificuldade dos mandamentos do Senhor. Quem nunca? Quem nunca teve aquele pensamento vil de falar, puxa, o Senhor é muito exigente? Muitas vezes, quem nunca reclamou dos mandamentos do Senhor uma ou outra vez, aplica o seu precioso tempo reclamando das frustrações, das decepções, ou seja, das dificuldades do dia a dia. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos enfrentar todos os fatos que ocorrem conosco de uma maneira, de um modo corajoso, de um modo decisivo. Aí falando com a gente, tá? Quer gostemos ou quer não gostemos. Nós precisamos lidar com a verdade dos eventos que virão, que estão acontecendo na nossa vida e os que acontecerão, quer eles sejam bons, quer que eles sejam maus. Nós não podemos esquecer, o maior interessado, tá, nas nossas decisões, no nosso modo de reagir, no nosso modo de agir, é o próprio Deus, é o nosso Pai. O mundo celestial, aquele que nos aguarda, que Jesus ganhou para cada um de nós a preço de sangue, como foi muito bem lembrado, não tem lugar para chorões. E como nós todos estamos em família aqui, vou lembrá-los que lá não tem choro. Não é? Outro ponto que é muito interessante é a prontidão. Chega a ser assustador, assim, você encarar a prontidão desse administrador. Ele agiu na hora. Ele não postergou. Ele foi bem decisivo ali, ó. Aproveitando o pouco tempo que restava, não demorou nada. Ele já foi, ó, meu tempo está acabando, eu tenho que resolver. E foi. Ele utilizou as oportunidades que estavam na mão dele. Dentre as opções que ele tinha, ele escolheu as melhores para garantir o quê? Preparar casas futuras. Preparar casas futuras. O nosso problema, muitas vezes, pode ser esse, que adiamos demais as coisas que nós devemos fazer. Sempre temos boas intenções, eu não duvido disso. E você, seja realista com você. Você, eu tenho certeza, está cheio de boas intenções. Um dia, nós pretendemos mudar, não é verdade? Tamo junto, me abraça. Mesmo barco. Mas esse dia nunca chega. Nunca chega, meu irmão, minha irmã. Quando vai chegar esse dia? A resposta é muito simples. A resposta está na primeira pergunta que o nosso Senhor Jesus fez no Evangelho de João. É maravilhoso isso. Ele perguntou: o que queres? Jesus, no primeiro registro de uma pergunta do Mestre, no Evangelho de João, o apóstolo do amor, Jesus pergunta: o que buscais? O que buscamos? O que nós queremos? Estamos cheios de boas intenções. Aquele gerente, o supervisor, o administrador, da parábola, enfim, ele entendeu logo que ele perderia o seu emprego, sabe? Ele entendeu. Eu vou perder meu emprego. E por isso, por algo que aconteceria com certeza, ele não demorou nenhum minuto. Se realmente soubéssemos que a nossa vida acabaria daqui a um ano, mudaríamos alguma coisa? Olha só. O fato é que o nosso Senhor Jesus, Cristo, ele pode voltar antes de inventarem
e devidamente aprovarem, não é? A vacina contra a Covid, sabia? Jesus pode voltar antes de acabar toda essa loucura que nós estamos vivendo, né? Essa situação sem chão, não é? Estranha. Ou nós podemos até morrer antes disso acontecer. Antes de inventarem a tal vacina ou antes de Jesus voltar. Se estivermos pretendendo fazer mudanças, um dia, esse dia chegou, meu irmão. Chegou, minha irmã. Nós precisamos parar de, reclamar e começar a tomar atitudes. Ele quer isso. E pelo fato do seu Criador, pelo fato do Todo-Poderoso, aquele que te deu possibilidades de ser filho dele, nós temos o privilégio, a honra de chamá-lo de pai e sermos tratados como filho. Essas mudanças, elas são desejadas por ele. É ele que quer primeiro. E nós, como seus filhos, o desejo dele ecoa dentro do nosso coração. E a sua doce voz retumba, cochicha nos nossos ouvidos. Chegou a hora, meu filho, você é capaz sim. Pecado de estimação, sai da minha vida. Boca, você servirá ao Senhor, será usada para abençoar. Chega de fofoca, chega de falar mal dos outros. A mudança é agora. Nós vimos pontos interessantes sobre o elogio de Jesus a esse administrador infiel. Nós vimos a previsão, a visão de futuro que ele teve, que nós cristãos precisamos ter. Afinal, nosso passaporte para o céu está carimbado. Não é verdade? Ah, glória a Deus por isso. Nós vimos o realismo que ele encarou a situação. Ele não se perdeu em desesperos. O que ele fez? Ele usou toda aquela energia provocada ali pela situação para procurar a melhor solução. Ao invés de ficar aplicando o seu tempo com autocomiseração, com choramingos. Nós vimos também a prontidão. Mas, meu irmão, olha o zelo. Olha o zelo. E nós gostamos dessa palavra zelo, não é? Muitas vezes nós preferimos, e tem que ser assim mesmo, nós preferimos qualidade do que quantidade. E Deus seja glorificado com isso. Olha o zelo ali na história. O administrador, ele não chamou 1, 2, não chamou alguns, mas ele chamou todos os devedores do patrão dele. Ele queria garantir bem o futuro dele. No mundo, as pessoas trabalham sem cansaço, não é verdade? Para ganhar mais dinheiro. E sempre assim, né? Ganhar mais dinheiro. More money, more money, more money. Ou posições mais altas, querem mais poder, mais poder, mais poder, mais status, mais status, mais status. Elas sempre querem ganhar mais R$1, sempre querem ganhar mais R$100, sempre vão querer ganhar mais 1.000, mais 2.000 e assim por diante. Nunca tem o bastante. Nunca. São insaciáveis. Do mesmo modo, atletas. Até no começo, antes do culto começar efetivamente, o Alex perguntou se eu queria projetar alguma apresentação em PowerPoint, etc., não é? Realmente, eu prefiro pregar assim do jeito que eu estou fazendo, mas eu até cogitei a ideia de passar um vídeo, Alex. Mas eu vou só trazer a memória. O vídeo, se vocês quiserem ver depois no YouTube, está lá. Esse vídeo, ele aconteceu, é a história de um campeonato, a Maratona de Dallas. Aconteceu no dia 10 de dezembro de 2017. Muitos de vocês já conhecem essa história. É de uma
corredora chamada Chandler Self, não é? E ela, quando chegou no finalzinho da corrida, nos momentos finais ali, ela começou, as pernas começaram a falhar. Bem aquela ideia que nós somos uma máquina, não é? E tem todo um funcionamento, e aí começou a falhar as peças inferiores ali, né? A perna começou a falhar e começou a se torcer toda, etc. E aí veio outra corredora e ajudou-a a terminar a corrida. Era um dos momentos finais ali. Ela terminou a corrida toda contorcida, e aí ela passou a linha de chegada, já pegaram-a, já colocaram na cadeira de roda, e o que você está sentindo? Está sentindo tal, tal. E o pessoal já... E ela falou assim, ganhei, ganhei, ganhei. E sabe o que é mais interessante? Eu achei mega interessante isso. São detalhes que falam ao nosso coração, lições preciosas. Sabe qual que é a profissão dela, meus irmãos? Ela é psiquiatra. Ela é médica. Olha só. Nós, leigos, sabemos todos os perigos que ela estava correndo. Por quê? Porque o seu corpo não estava funcionando, não estava respondendo, estava dando piripaque, e ela forçando o corpo. Por quê? Porque ela queria. Olha como que é. Ela não parou. Uma médica, hein? E nós? E nós, meus irmãos? E nós? E nós? Devemos nos esforçar mais ainda, visto que a nossa meta é muito mais importante, é muito mais atraente do que uma medalha de ouro. Muito mais. Muitas vezes é chocante, causa choque, ver o pessoal do mundo que não conhece Deus se esforçando para ganhar o mundo mais do que os discípulos para ganhar o céu. Muitas vezes nós vemos discípulos correndo perigos desnecessários e é insensato, irmãos. É insensato perseguir as metas cristãs pelo meio termo. Pelo meio termo. Apocalipse nos lembra bem isso, né? Tem que ser quente ou tem que ser frio de uma vez, porque o morno será vomitado da boca de Jesus, né? Ele foi muito claro nisso. Olha só, o versículo 9 também é muito rico, eu quero concluir com ele. O versículo 9 é muito rico, né? E toca em pontos que nós precisamos falar. Toca em pontos que nós precisamos falar. Lucas 16, 9, está escrito assim, ó. Palavra de Jesus, tá? Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. A grande lição é essa, de fazermos amigos. E aqui ele dá um enfoque, não é? Aqui Jesus está nos motivando a utilizar bem os nossos recursos materiais para providenciar melhor o nosso futuro. Assim como o homem da história tinha o uso temporário dos fundos do patrão, olha a nossa situação. Também Deus nos concedeu o uso por pouco tempo dos recursos de quem que é? Dele! Dele! E tem, vários e vários trechos, tem várias histórias, várias motivações que nos ensinam a usar o dinheiro para ajudar as outras pessoas e para o serviço do Senhor. São inúmeras, inúmeras. Eu quero ler uma, eu deixei aqui separadinho, aqui, é em 1 Timóteo 6, o 17 até o 19. Olha, mas ouça com os ouvidos bem abertos as palavras de Paulo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes
que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O que fizermos com o dinheiro material fará grande diferença quanto ao nosso futuro eterno. E não confunda as coisas, viu? Não confunda as coisas. Nós utilizamos e aplicamos o nosso dinheiro no reino, ajudando uns aos outros, não para sermos salvos. Nós fazemos isso porque somos salvos. Nós somos salvos, por isso procuramos as boas obras. E sabemos também sobre o que Jesus diz sobre fidelidade. Lá em Lucas 16, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Está fazendo sentido? Clareou a mente? Nada do que temos é nosso, mas tudo pertence ao Senhor. Somos apenas administradores. Quando alguém começa o emprego, sempre a sua capacidade, sua fidelidade são provadas nas coisas mínimas primeiro. Não é assim? Se a pessoa se mostrar responsável no modo com que ela lida com essas coisas sem importância, começa a receber cargas mais significativas e assim vai aumentando a sua responsabilidade. Nossa vida aqui na Terra é o mesmo tipo de prova, viu, irmão? Não tem muita diferença, não. É verdade que o que fazemos aqui, às vezes, não tem muita importância, é evidente. Muitas vezes você ajuda aqui, ajuda lá, e aí você não recebe rojões, não recebe bandeiras com o seu nome. Mas também o foco não é esse. Porque a nossa fidelidade, o foco é sermos reconhecidos pelo nosso Pai. Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E, enfim, concluindo, em relação ao serviço, meus irmãos, o serviço. Jesus acrescentou outro ponto, nosso Senhor, que está em Lucas 16, no versículo 13. Nenhum servo, concluindo, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, olha só, quando nós servimos a Deus, nós encaramos o dinheiro e as nossas posses materiais como tais elas são. São propriedade de Deus, colocadas sobre a minha responsabilidade para eu administrá-las. E nós sabemos bem o que o Senhor espera de mim e de você, não é verdade? Então, o que nós estamos esperando? Coloquemos à prática. Que Deus nos abençoe nessa vontade que está ardendo em nossos corações, para a honra e glória dele. Deus abençoe. Amém. Vamos ter mais um cântico e aí a oração final. Amém. Amém. Que Deus seja engrandecido, porque a gente engrandecendo Ele, a gente sempre retorna para o objetivo central, né? E conseguimos aí os objetivos como o Rodrigo falou, né? Cantemos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que
que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Henrique. Vamos então orar? Amém. Pai amado, Pai celestial, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento que o Senhor nos proporciona de nos juntarmos como igreja, como corpo de Cristo, para ouvirmos da Tua palavra, meditarmos e, com isso, nos achegarmos cada vez mais próximos a Ti, Senhor. Queremos que o Senhor mova nossos corações essa semana, Pai, essa semana e todos os dias da nossa vida. Mova nossos corações para que a gente faça cada vez mais aquilo que te agrada e estejamos cada vez mais próximos do Senhor. Que a gente aprenda cada vez mais a te amar, que a gente te conheça cada vez mais e, com isso, te amemos cada vez mais. Isso resulte em boas obras, isso resulte em amarmos uns aos outros, amarmos o nosso próximo. Então, que o Teu Espírito nos unja essa semana, que Ele esteja sobre nós essa semana, nos movendo, Pai, falando aos nossos ouvidos e aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. Nos ajuda, nos fortalece nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, e o Senhor conhece a cada um de nós, sabe o que cada um de nós precisa. Então esteja conosco, Pai, nos abençoando. Abençoa todos nós, nos dê uma boa semana, te pedimos em nome de Jesus. Sim. Amém. Amém.